Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Sejam bem-vindos à videopalestra sobre o planejamento ambiental para a proteção de nascentes, aqui do canal Cidades Verdes e Inteligentes. Meu nome é Marcela, eu sou geógrafa, mestre em Ciências pelo Departamento de Geografia Humana da USP e atualmente eu sou assessora técnica na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer ao Ricardo Moscatelli e à sua equipe do Eco Cestas de Guararema em poder estar aqui pelo convite, para poder compartilhar um pouco da experiência que eu tenho nessa área de planejamento ambiental e hidrografia um pouquinho, né? Então, para poder apresentar para vocês, eu separei algumas fotos e alguns conceitos de legislação, alguns mapas também, né? Porque geógrafa não pode ficar sem mapa. A gente sempre tá procurando um mapa por conta do diagnóstico, e planejamento sem mapa também não tem como ser feito, né? Então eu vou apresentar isso para vocês. E é basicamente para mostrar o que é uma bacia hidrográfica, o que é uma nascente, né? Como que é essa nascente dentro da bacia hidrográfica, o conceito mesmo, né? Digamos que o início de tudo aí, esse aparecimento da água no solo. E o que a gente pode fazer para protegê-las, né? O que já existe de proteção e o que podemos fazer enquanto órgão público, né? No planejamento ambiental. E aí, diante disso, apresentar as possibilidades os exemplos, na verdade, né? O que já existe de proteção sendo feita, tanto aqui na região do Alto Tietê, como no município de São Paulo. Então, é isso, vamos lá que eu vou mostrar essas fotos e esses mapas para vocês. Bom, planejamento ambiental, né? Ou o planejamento com o ordenamento do espaço, né? O que nós podemos falar sobre isso? Que o espaço sempre teve a necessidade de ser organizado para que as pessoas possam viver em comunidade, com objetivos e normas em comuns. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender do planejamento é que ele tem uma diretiva normativa, ou é uma diretriz, né, sugestões de como organizar melhor o espaço, ou então em forma de lei mesmo, né? E quando a gente fala do planejamento ambiental, essa prática, a gente está falando de estudar o meio ambiente e essa possibilidade de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, essa premissa que surgiu com a Rio 92, no encontro, né? Lógico, teve algumas outras conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente anterior, mas é na Rio 92 que a gente tem essa explosão referente a desenvolvimento sustentável e meio ambiente, essa preocupação maior. E o que nós podemos pensar e dizer, né? Assim, no senso comum as pessoas dizem muito que não há um planejamento para as cidades ou não há um planejamento, enfim, né? Que funcione. Na verdade, existem muitos planejamentos. As leis de uso e ocupação do solo são planejamentos que precisam ter esse viés ambiental. O que muitas vezes nós pecamos enquanto gestores, né, gestores públicos, é pensar no planejamento como uma tela em branco. Acho que esse é o maior erro de qualquer planejamento. O planejamento ele precisa ser pensado em todas as suas vertentes, tanto no meio ambiente, quanto no social, econômico, físico, enfim. Então, quando a gente fala da proteção de nascente, a gente não pode simplesmente achar que uma lei restritiva vá funcionar. Ela precisa ter uma interface com as questões sociais.
Então, essa introdução aqui, explicando um pouco como é visto o planejamento, né? São essas ferramentas que nós precisamos pensar para a proteção das nascentes. E em qualquer outro tipo de planejamento também territorial, ambiental. Aqui nessa imagem nós temos uma foto da nascente do Rio Tietê, que fica em Salesópolis, e que tem uma experiência também interessante, que é um parque que eu vou mostrar mais para frente para vocês nessa apresentação. Então, o que é uma nascente, né? Eu trago aqui para vocês esse esquema aqui que eu peguei numa cartilha da Secretaria de Meio Ambiente de Estado do Ceará. Achei muito interessante, bem didática, né? Que traz um pouco dessa questão do ciclo da água e de como surge a nascente. Então, o que é essa nascente? É o local onde se iniciam os corpos d'água. Você tem a chuva, a vegetação que tem no solo, né, nesse solo natural, retém a água da chuva que se infiltra no solo e alimenta os lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são como se fossem rios subterrâneos, né? E a partir daí, quando tem uma possibilidade de afloramento tanto na rocha quanto no solo, essa nascente ela aparece e é alimentada, né? Então você tem tanto nascentes como olhos d'água, que também pode ser conhecido como mina d'água, enfim. E aí nós temos toda essa questão do ciclo hidrológico. O que a gente tem que levar em consideração é que existem nascentes fixas, que elas não mudam de posição ao longo do ano, então você tem, ela está sempre ali, e você também tem algumas nascentes que são móveis, que elas acabam se movendo. O fundo delas, por conta da saturação do lençol freático, acaba oscilando esse movimento. E ela pode migrar tanto da montante como da jusante, causando uma dinâmica nos canais de primeira ordem, onde esse tipo de nascente é mais comum, né? E aí você também tem a duração do fluxo de nascentes, que podem ser perenes. Então, tanto nascentes quanto rios perenes são a parte da hidrografia que está presente durante todo o ano, que tem determinadas vazões, né? Mas você sempre tem água. Então, mesmo que seja uma época mais seca, vai ter água o período todo. E vai continuar sempre aflorando essa água. E existem as nascentes intermitentes, que elas mudam no sentido de que não tem tanta vazão ou chegam até a secar a sua vazão durante determinados períodos do ano. Então, durante a estação de chuvas, ela está lá presente, mas às vezes durante o período mais seco do ano, elas inexistem, né? Esse tipo de hidrografia intermitente é mais comum na região do Nordeste, enfim. Nós temos algumas aqui na região do Sudeste, mas é importante a gente ter em mente esse tipo também de nascente que existe. E aí aqui para ilustrar também, eu trouxe para vocês uma foto da nossa nascente modelo aqui em Mogi das Cruzes, que fica no Parque Natural Municipal Chiquinho Veríssimo, né? Então, esse afloramento aqui é do lençol freático e está totalmente envolvido ao ciclo da água. Então, toda essa vegetação, ela consegue absorver, infiltra no lençol freático e aflora no solo através da nascente. Isso que é uma nascente. Então, se a nascente é o início de um rio faz parte de uma bacia hidrográfica, né? Então, o que a gente precisa saber? Quais são as características de um rio, né? Ele inicia, de fato, nas suas nascentes, ele tem um rio principal numa bacia. Esse rio principal vai ser composto por várzea, que é uma área
mais espraiada, como está bem representado aqui nesse infográfico aqui, né? Tem os seus meandros, que são as suas curvas, e tem a foz do rio, que costuma ser ou em um oceano, ou num lago, ou em um outro rio, quando este rio é um afluente. Porque o rio principal ele costuma desaguar mesmo em algum lago ou oceano. O afluente ele vai desaguar em um outro rio. Então, por exemplo, o rio mais famoso aqui nosso da região, o Rio Tietê, ele é o afluente do Rio Paraná. E ele, inclusive, corre contrário, né? Ele não vai para o oceano, ele vai para dentro do nosso continente. Então, as nascentes, elas se encontram na grande altitude, porque vão estar normalmente nos topos de morro, né? E então a gente chama essa parte da bacia hidrográfica do sistema fluvial de grande altitude. E a parte mais baixa, que é normalmente na foz do rio, seria de baixa altitude. E alguns rios também formam alguns deltas, né? Então tem foz de rios que tem delta. O delta seriam essas ilhas no final onde ele vai desembocar. E aí, como é que a gente sabe o que é isso? Como que a gente identifica esse tipo de característica, né? Essa bacia hidrográfica? A gente precisa das cartas topográficas. A gente tem uma base cartográfica pelo IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem as cartas topográficas, que já tem um certo tempo essas cartas, mas elas são bem úteis, né? Para que a gente identifique o território. Então, nós temos as curvas de nível, nessa imagem aqui, que as curvas de nível elas estão em marrom, elas estão de 20 em 20 metros, então tem uma parte que você consegue ver que está falando que tem 1.300 metros de altitude e está subindo para 1.400. E a gente consegue observar as nascentes, que é onde eu coloquei cada bolinha amarela, né? Para mostrar a quantidade de nascentes e como elas descem, né? Essa parte de grande altitude, indo para a parte da várzea, que é a parte mais baixa, que aí começa o sistema fluvial de baixa altitude para depois desaguar. Então, a gente, para ler essas cartas topográficas, a gente tem que saber qual é a altitude, né? Então, a gente consegue ler mais ou menos pela curva de nível e os córregos, os rios que estão identificados e onde estão as suas nascentes. Então, a gente sempre procura a parte mais alta da carta para poder identificar as nascentes que existem no local, né? O ideal é que as prefeituras tenham a sua própria base cartográfica. As que não tiverem, ainda tem essa base cartográfica do IBGE, que é uma escala maior, mas ainda assim consegue auxiliar um pouco, pelo menos na identificação dos recursos hídricos. Aqui eu tenho um exemplo do mapa de nascentes e a hidrografia do município de Mogi das Cruzes. Por que é importante que a gente saiba a quantidade de nascentes? Porque essas nascentes e as hidrografias, elas são protegidas por lei federal, que é o Código Florestal. Então, você precisa ter uma ideia para você poder planejar esse seu território sem ter tanto impacto nessa parte do meio ambiente. É claro, quando a gente olha assim, principalmente nessa escala, que é super reduzida para o município poder caber todo nessa folha, né? A gente já fica assustado de, nossa, quantas nascentes. Inclusive, são 3.350 nascentes mapeadas pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, só no município de Mogi das Cruzes. Então, claro que tem essa preocupação, tudo, né? Mas é muito importante que a gente conheça essas nascentes e conheça o território para que possa indicar áreas de crescimento urbano, quais são as áreas para proteção. Então, em Mogi, nós temos 60% do território é considerado de proteção ambiental, justamente por conta dessa rica hidrografia que nós temos e a vegetação de Mata Atlântica, que são coisas que se casam.
Lógico que ainda existem uma série de desafios a serem realizados e implantados, né? Mas já é um indicativo de qual o caminho que nós devemos seguir para o planejamento. Bom, então quando a gente pega o Código Florestal, que é a Lei Federal 12.651 de 2012, nós temos as definições do que de cada característica. Então, para a lei, a nascente é um afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Então, para a lei, para o Código Florestal, são só nascente, só é o que é nascente perene. Já o olho d'água é o afloramento natural também do lençol freático, mesmo que intermitente. Então, você coloca como olho d'água o que nós chamamos também de nascente intermitente. Para a lei, o olho d'água é o que só acontece durante alguns períodos do ano. E nós temos também a várzea de inundação, ou a planície de inundação, que são as áreas marginais dos cursos d'água sujeitos a enchente e inundações periódicas, que é o que vai nos levar à definição em seguida do que são as áreas de preservação permanente. Então, dentro do Código Florestal, entrando nas medidas de proteção, nós temos o que popularmente é chamado de APP, que são as áreas de preservação permanente, e que está definido no seu artigo 4º, que é considerado área de preservação permanente, seja em zona rural ou urbana, para efeitos desta lei, as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Ou seja, ela exclui os olhos d'água intermitente. É apenas nascentes e olhos d'água perenes. O que for intermitente não entra como APP. Aqui tem um gráfico, né? um infográfico de como que a gente acabaria vendo, né? Essa área de proteção permanente, essa APP, no território. Então, você tem a nascente, e aí você teria que ter esse raio de 50 metros no entorno dela para proteger, para que sempre essa água continue a aflorar. Porque quando a gente não tem a vegetação, a água não infiltra no solo, enfim, e aí você acaba, de certa forma, aterrando essa nascente. Por esse motivo que elas são protegidas para que continue aflorando as águas e a gente possa ter água para todas as atividades humanas que são necessárias, né? E como não poderia deixar de ser, a proteção não pode ser apenas na nascente, ela tem que ser ao longo de todo esse curso d'água. Então, essa APP, ela continua, ela segue as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluindo os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular em largura mínima. Então, a APP também vai variando. Se o curso d'água tem menos de 10 metros de largura, você vai ter uma faixa de 30 metros de APP. Se o curso d'água tem entre 10 a 50 metros de largura, você tem uma faixa de 50 metros de APP. Se o curso d'água tem entre 50 metros a 200 metros de largura, você tem uma faixa de 100 metros de APP. De 200 a 600 metros de largura, os cursos d'água, você tem uma faixa de 200 metros de APP. E os cursos d'água com largura superior a 600 metros, você tem uma faixa de 500 metros de APP. Esse infográfico ele é bem claro, então, com relação às faixas. Então, você tem o raio de 50 metros na nascente, e aí, se o curso d'água vai aumentando, você aumenta o tamanho da largura da sua APP. Se o curso d'água é mais estreito, ele diminui. Isso justamente para poder dar o tamanho das vazões quando o rio extravasa, né? Quando tem o momento das cheias. Então, quando são períodos de chuva, quando chove muito nas nascentes, por exemplo, às vezes não chove na parte baixa do curso d'água,
mas ele transborda por ter chovido muito na nascente e precisa ter essa vazão dessa água, né? Por isso que é sempre importante você pensar essa proteção integral, né? Uma proteção integral no sentido, não no sentido jurídico, tá? No sentido de pegar toda a extensão física do corpo d'água mesmo. Então, diante dessa proteção federal, tanto os estados como os municípios têm a premissa de fazerem seus próprios regramentos e também a forma de fomentar para que ocorra essa proteção de forma efetiva, porque infelizmente a gente sabe que, apesar de constar em lei, a realidade é diferente, que é aquela questão do planejamento não ser em uma tela em branco. A gente precisa levar em consideração a realidade, né? O que acontece no território e como que os humanos estão se organizando, né? Como nós humanos estamos nos organizando. Então, para fomentar essa proteção, o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tem um programa muito interessante que chama o Programa Nascentes, que é esse que estou apresentando aqui para vocês. Tem o site também, né? Se vocês jogarem Programa Nascentes no Google, vai aparecer. Então, os municípios têm a possibilidade de apresentar um projeto e de receber financiamento do Estado para a proteção de nascentes. Então, já teve uma série de mudas plantadas, muitos hectares em restauração, que isso de fato auxilia com que a gente possa ter uma água de qualidade, um meio ambiente equilibrado e protegido. Então, esse tipo de programa ajuda muito porque a gente não consegue, a gente enquanto poder público, lógico, né? Se não tiver recurso, não tem como proteger. Então, são algumas máximas, né? Se você não conhece o seu território, você não consegue protegê-lo. E se você não tiver recurso financeiro, você também não consegue protegê-lo. Então, esse programa do Estado é um programa muito interessante nesse sentido. Outro programa do Estado, do Estado de São Paulo, que também merece um destaque, é o Programa Município Verde Azul, que é um programa que mede a eficiência da gestão ambiental em cada município e cria um ranking com uma certificação. Por que esse programa ele é interessante? Ele tem, falando bem rapidamente, ele tem uma série de diretivas para melhoria do meio ambiente nos municípios. Uma delas é a gestão das águas e dentro dessas diretivas ela sugere ações que o município faça para que melhore a sua posição nesse ranking de eficiência de gestão ambiental. Então, por exemplo, se você tem alguma nascente no seu município que serve como educação ambiental, então essa nascente ser uma nascente modelo, né, para visitação e educação ambiental para a população. Se você faz recuperação de nascentes dentro do seu município, se você conhece o seu território, tudo isso faz parte de uma medição, né, para saber quais municípios têm essa eficiência e aí ascender no ranking do município Verde Azul e também conseguir alguns financiamentos, algumas possibilidades, podendo dizer que você é certificado ambientalmente, você tem um município com desenvolvimento sustentável e também atrair investidores que tenham interesse nessa área. Passando agora um pouco para as experiências práticas, né? Como que tem se dado essas experiências de proteção de nascentes, utilizando o Código Florestal e esses programas apresentados, e inclusive a sua lei de uso e ocupação dos municípios, que em grande parte colocam as áreas com nascente, com unidades de conservação, como zonas especiais de meio ambiente. Cada município chama de um nome, né? Mas no geral é como zona especial de meio ambiente. Eu passo agora a mostrar aqui algumas
algumas experiências, né? E acho que o mais emblemático aqui da nossa região do Alto Tietê é, de fato, o Parque Nascentes do Rio Tietê, que fica em Salesópolis. É um parque administrado pelo DAEE, que é do estado, e tem trilhas nesse parque e você vai, de fato, onde é a nascente do Rio Tietê, o que é algo bem emblemático. Você vê esse rio que corta o nosso estado, né? Que infelizmente ele é conhecido por sua poluição, mas que é um rio que é extremamente importante para o desenvolvimento, abastece o município de Mogi das Cruzes quanto à água, né, fornecida. Então é algo muito, muito emblemático e simbólico você conhecer essa área e estar aberto para a população. Tem trilhas autoguiadas, enfim, é muito, muito bacana. Então, tem algumas fotos aqui do parque, né? Outra experiência de proteção de nascente, né? De nascentes no geral, porque é uma área que tem diversas nascentes dentro da sua unidade de conservação, que é uma unidade de conservação integral, é o Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Melo, ou Chiquinho Veríssimo, que fica em Mogi das Cruzes, né? Esse parque, ele não é aberto, assim, tempo integral, ele só pode ser visitado à medida agendamento, justamente para evitar que tenha um grande número de pessoas, e sempre seriam as visitas monitoradas, né, com guias mostrando as trilhas, enfim. E o que nós levamos nas nossas trilhas é justamente para as pessoas conhecerem uma das nossas nascentes, que é o que chamamos de nascente modelo, que é o que está circulado em vermelho no mapa, né? Nós temos também a bica d'água e um projeto muito bacana de reintrodução de orquídeas nessas trilhas. Então, isso tudo é apresentado quando as pessoas vão ao parque nessas visitas monitoradas. O parque também está dentro da APA da Serra do Itapetí, que é a outra unidade de conservação, só que é de uso sustentável e que também tem uma série de nascentes na Serra do Itapetí. Inclusive, essa região, no início do século XX, ela era a que fornecia água para o município de Mogi das Cruzes. Então, a importância da gente preservar as nascentes é justamente essa questão toda da biodiversidade e também da obtenção dos recursos naturais para a qualidade de vida humana. Essa que é a principal importância, e esse é um dos planejamentos realizados e que é efetivo, que é essas unidades de conservação, seja integral ou sustentável. E o último exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês é uma proposta de parque natural do município de São Paulo, que seria o Cabeceiras do Aricanduva. Seria uma unidade de conservação no limite do município, entre Mauá e Itaquá. É uma área que sofre uma forte pressão por ocupação e ela tem uma série de cabeceiras que são contribuintes do rio Aricanduva, que é um dos afluentes do rio Tietê. Então, é importante a gente perceber que não é apenas uma área que nós precisamos proteger, nós precisamos ter um planejamento que seja integrado e que consiga permear as situações diversas dos diversos municípios, né? São Paulo é perto longe aqui da região do Alto Tietê, mas existe um impacto. No caso, nós estamos a montante, né, do município de São Paulo, mas é muito importante pensar nesses tipos de proteção. E essa proposta ela foi incluída tanto no plano diretor do município,
como na lei de uso e ocupação do solo. Então, por aí que a gente consegue ver as possibilidades de planejamento ambiental e as tentativas do município de implantação. É claro que, nesse caso, é uma área que demanda uma desapropriação e que seriam valores bem altos, mas é algo que é extremamente importante, principalmente numa cidade como São Paulo, que é muito populosa, né, com pouca densidade arbórea dentro da área urbana e que necessita desses fragmentos para que haja esse tipo de equilíbrio ambiental, tanto no que se refere a ilhas de calor, enfim, todas essas questões mais voltadas ao meio ambiente. Então aqui a gente tem uma imagem, em verde é a área planejada para o parque, que é onde tem a vegetação. O parque tem esse recorte da vegetação que a gente vê mais à direita, por conta do limite do município, então essa parte está fora do município de São Paulo, o que seria uma ideia perfeita para um plano regional metropolitano de criação de uma unidade de conservação nessa área, porque também existem nascentes do outro lado do topo do morro, né? E a gente consegue ver claramente a pressão por ocupação, a necessidade por habitação que existe aqui nessa região. Então, o que é muito importante também é a gente não vilanizar nenhuma parte da sociedade. Pelo menos eu não gosto de ver dessa forma. As pessoas acabam indo para áreas que são mais sensíveis do ponto de vista ambiental, muitas vezes não porque elas querem, mas porque são as áreas que acabam se tornando mais baratas dentro da área urbana. Então, é esse tipo de planejamento que a gente precisa pensar. A gente não pode esquecer que o planejamento é para as pessoas, né? São pessoas que estão nessa região. Nós estamos nessas áreas e são coisas que nós acabamos sofrendo direta ou indiretamente. Então, tudo isso precisa ser considerado, essa parte social também precisa ser considerado. Por isso que o planejamento ambiental ele tem que ser algo mais holístico, no sentido de abranger também essa parte de habitação, saneamento, toda uma parte não apenas física, mas humana também. Bom, e por último, essa imagem, esse mapeamento em 3D dessa área do Cabeceiras do Aricanduva, que a gente consegue perceber bem a área da várzea, consegue perceber as cabeceiras no topo desse morro, né? Essa é a vertente voltada para São Paulo, a parte mais ao sul aqui abaixo, né? Da parte verde é Mauá. Então, e cada pontinho vermelho também é o mapeamento de vulnerabilidade social do município de São Paulo. Então, essa é a importância da gente cruzar, porque essas pessoas estão ocupando áreas que podem ter escorregamento, enchentes, e isso não é desejável a ninguém. Não devemos procurar apenas soluções da engenharia, devemos também procurar soluções que consiga casar também esses interesses tanto sociais quanto ambientais, né? E eu acho essa imagem bem legal, ela é bem ilustrativa, inclusive quero aqui deixar meu agradecimento ao engenheiro ambiental Túlio Bonfante, que me disponibilizou essa imagem, grande parceiro aí da área profissional e da vida. E eu gostaria de encerrar essa apresentação justamente com essa imagem, que ela é bem ilustrativa e que fique para reflexão, que não devemos entender que num planejamento existam vilões, nós precisamos buscar sempre soluções e sempre lembrando que o nosso território, que seria a nossa tela, ela já tem um
desenvolvimento, ela tem pessoas, e essas pessoas precisam estar sempre envolvidas nesse planejamento, porque se elas não estiverem engajadas, seja por educação ambiental, seja por audiências, enfim, e principalmente munidas do conhecimento, elas não vão proteger essas áreas, e porque as pessoas precisam morar e precisam ter as suas vidas. Então é essa reflexão que eu gostaria de deixar no final aqui, e que momentos como o que a gente está vivendo agora, de grande crise, né, na saúde pública, enfim, nos faça refletir e verificar os canais, tanto de aprendizagem como de tudo, para que possamos tomar a frente dessas questões e nos engajarmos mais nas proteções do meio ambiente, seja construído ou seja o meio ambiente natural. Bom, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Ricardo Moscatelli pela oportunidade e pelo convite. Agradecer ao secretário do Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, ao Daniel Teixeira de Lima, por disponibilizar esses materiais e disponibilizar também a possibilidade para apresentação. E também agradecer à minha amiga Lígia Santiago, geógrafa também, que me auxiliou aqui na elaboração desse vídeo. Eu me coloco à disposição de todo mundo, de todas e todos, para que a gente possa trocar experiências e conhecimento através do meu e-mail. O meu e-mail é marcela, com 2 L's, .svma@pmmc, de Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, .com.br. Eu espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Até uma próxima!